Bom, eu tenho só mais algumas coisinhas para falar sobre esse sistema de acionamento aqui de cargas de corrente alternada, porque até então a gente está mostrando aqui um circuito de dimmer, por exemplo. Aí você vai falar assim, pô, professor, mas você falou que você ia conectar um Arduino para você controlar uma carga de corrente alternada utilizando um Arduino, por exemplo. E até aqui a gente está fazendo um controle meio que analógico ainda, né? Até aqui a ideia é que você compreendesse aí de uma forma geral o funcionamento desse tipo de circuito. Talvez você não tenha tido ainda um contato muito profundo, né, com esse componente eletrônico, tiristor e tudo mais. Então agora você já tem uma ideia de como isso funciona. E a partir daqui a gente tem condições de utilizar um sistema digital, um sistema microcontrolado para fazer o controle, para fazer o acionamento desse componente. Né? Ele é um chaveador que vai ligar ou desligar cargas de corrente alternada. Mas a gente pode fazer o acionamento a partir de um circuito de controle de baixa potência também, por que não? E para isso, em geral, o que nós utilizamos é um optoacoplador. Nós já falamos isso em outra aula, né? Nós já falamos de optoacopladores em outra aula. Então aqui a gente está utilizando um optoacoplador especial, que é um optoacoplador que tem um tiristor aqui no seu elemento de chaveamento. Né? A parte de entrada desse optoacoplador é exatamente igual aos demais. Nós temos ali um emissor de luz, né? Um diodinho emissor de luz. E a parte de saída não é um transistor, né? Aqui no caso é um tiristor. Então, é tipo um triac, só que sem um terminal de porta, e a ideia é que a gente consiga acionar ele ou disparar ele por luz. Essa é a proposta que a gente tem. E aqui vocês estão vendo que acionar um LED eu consigo fazer com corrente contínua. Eu preciso ali de uma tensão baixa, né? E o que significa que esse lado aqui do meu circuito pode trabalhar em corrente contínua, em baixa potência, e esse lado do meu circuito vai trabalhar em corrente alternada, dependendo aí até alta potência. Então nós temos uma divisão do circuito e uma isolação galvânica, porque o optoacoplador ele permite que a gente isole eletricamente os dois circuitos. O que transfere, né, coisa de um lado para o outro é luz. Então não existe um contato mecânico entre os dois pontos. Esse aqui é o MOC 3010. Eu tenho aqui algumas informações sobre ele para compartilhar com vocês. MOC 3010 aqui, se vocês procurarem o datasheet, olha só, nós temos é um componente com 6 terminais, mas não precisaria ter 6 terminais. Nós temos ali terminal 1 e 2 aqui, que é o LED interno. Terminais 4 e 6 vão ser utilizados aqui para a gente ligar aqui o nosso circuito de disparo lá na parte de corrente alternada. Terminal 3 e 5 não são utilizados, então não devem ser conectados, né, conforme informações do datasheet. E conforme informações do datasheet, a gente pode extrair algumas coisinhas, né? Então, quando a gente fala ali do circuito de acionamento, né, do circuito do emissor de luz ali, do LEDzinho interno, a gente tem uma corrente máxima de 60 mA. Uma informação que é útil para que a gente possa dimensionar o circuito de acionamento desse LED. Então, eu tenho que considerar esses 60 mA aí na hora de fazer esse acionamento. Posso, não selecionei aqui também, mas se você pensar em tensão reversa ali, ele suporta até 3 volts. Tá? Outras informações importantes. Quando em condução, quando acionado, né, ele vai ter ali algo em torno de 1,15 até 1,50 volts, o LED da parte de entrada desse optoacoplador. Então, lembra que a gente dimensionava circuitos com LEDs e falava assim, um LED em torno de 20 mA para você acionar ele, e ele vai ter uma queda de tensão de aproximadamente 2 volts. São coisas que dependem da cor do LED, da tecnologia de fabricação e tudo mais. E no caso aqui de um optoacoplador, a gente obtém essas informações do datasheet. Se eu chavear ele com 10 mA, ele vai ter ali aproximadamente 1,15 volts de queda de tensão. Né? Se aumentar um pouquinho, pode chegar a algo próximo de 1,5 volts. Então a queda de tensão não é muito grande sobre esse componente. Eu não vou fazer o dimensionamento aqui, mas vocês têm total condição de fazer o dimensionamento utilizando essas informações. Basicamente é
pegar um resistor aqui limitador, né? Aqui, ó, um resistorzinho limitador. Calculo esse resistorzinho limitador considerando que aqui a gente vai ter, por exemplo, 1,5 volts nesse diodinho, emissor de luz. Se eu estou chaveando com 5 volts e eu perdi 1,5 volts, o restante está nesse resistor. E aí você tem essa tensão e sabe que a corrente tem que ser coisa aí de, no máximo, 60 mA. Pode colocar coisa próxima de 40, 50 mA, que tá legal, ele vai tá numa intensidade boa para provocar o chaveamento e não ter nenhum tipo de falha. Então, se você considerar esses dois parâmetros, você consegue, usando a primeira lei de Ohm, dimensionar o valor desse resistor. Né? E dimensionado o valor desse resistor, você já consegue utilizar ele nessa parte da esquerda, acoplado a um sistema microcontrolado, a um sistema microprocessado. Né? Podemos conectar então essa parte, associado a esse resistorzinho limitador de corrente, a um microcontrolador, por exemplo, ao nosso Arduino, e um pino do Arduino. Esse circuitinho aqui, ele não utiliza um Arduino, mas vamos observar aqui o que a gente tem de componentes aqui. Isso aqui é um projeto, a ideia desse projeto é fazer uma espécie de um chuveiro eletrônico. Né? Como é que funciona esse chuveiro eletrônico? A ideia é que a gente vai acionar uma resistência de um chuveiro, de fato. É a primeira slide, né, que eu mostrei nesse conjunto de aulas ali, que a gente tinha uma foto do Arduino e um chuveiro, e como é que eu faço para ligar essas duas coisas. E aí a gente tem, olha só aqui, ó, um resistorzinho que está limitando a corrente desse MOC 3031, é uma outra versão, mas a gente está limitando a corrente dele, né? Então a gente tem aqui um pino digital desse microcontrolador, né? Que quando tiver 5 volts aqui na saída, a gente vai ter uma corrente dimensionado 470 ohms para que seja uma corrente ali, sei lá, aproximadamente ali uns 50 miliamperes, né? Para que a gente acenda esse LEDzinho aqui e provoque o chaveamento de quem? De um circuito composto ali de um tiristor. Né? Então nós temos um triac e nos terminais X32 e X31 a gente colocaria a resistência de aquecimento. Né? Não só a resistência de aquecimento, mas também a rede elétrica, claro, né? Assim, só ligar a resistência não vai ligar nada, né? Então a gente ligaria tanto a resistência de aquecimento como a rede elétrica também aqui para que a gente possa comandar esse acionamento. Só que aí a gente tem um problema, né? Quer dizer, como é que eu faço para sincronizar? E quando eu falo sincronizar, eu me refiro ao seguinte: quando a gente viu lá no comecinho, né? A gente viu essa figura aqui. A gente falou o seguinte, ó, eu posso chegar aqui nesse ponto aqui onde está cruzando zero, desligo a minha carga, conto um tempo, né, e ligo a carga depois de um certo tempo. Quando cruzou o zero de novo, eu desligo novamente, conto um tempo e ligo novamente. Então eu posso pensar numa lógica, né, pode ser feita ali por um sistema microcontrolado, que deveria ter um certo sincronismo com o sinal da rede elétrica. Eu preciso saber quando que cruzou o zero para eu poder desligar a carga, ligar um temporizador, contar um tempinho e depois desse tempinho ligar novamente a carga. Se eu colocar um tempo grande, eu vou ter uma potência na carga menor, né? Ele vai chavear aqui mais ou menos, vai ser só esse pedacinho para minha carga. Se eu contar um tempo menor, né, como é o caso desse exemplo aqui, então eu estou chaveando nesse ponto, eu vou entregar uma potência maior para minha carga. Né? Então o ajuste desse tempo, né, o controle desse tempo, é que vai fazer com que a gente controle a potência na carga. Não preciso me preocupar com o capacitor para causar aquela defasagem, não preciso me preocupar em calcular um resistor lá em série para ter a corrente de acionamento do meu triac. Né? Então o controle ele vai ficar mais interessante via software e menos interessante menos difícil via hardware, né? E note que nós temos aqui um resistorzinho de 180 ohms, aqui esse resistor R4, que ele está aqui justamente para garantir que a rede elétrica associado aqui a esse MOC, né, consiga gerar aquela corrente IGT, né, de chaveamento.
né? Então a ideia é que a gente trabalhe sempre na corrente de chaveamento, a mínima tensão que for ali que a gente estiver trabalhando. Ok? Quem é o circuito que vai gerar esse sincronismo? Nós temos aqui, deixa eu ver se eu fiz a animaçãozinha, este circuitinho que está do lado esquerdo, na parte superior, é todo esse circuito aqui, né? Enfim, deixa eu circular ele aqui. É todo esse circuito aqui, né? A saída dele é esse terminalzinho. Então, isso aqui é um circuito que a gente chama de detector de cruzamento por zero, ou famoso zero crossing, né? Como que funciona esse circuito aqui? Esse circuito, temos aqui uma ponte retificadora. Essa ponte retificadora é uma ponte retificadora de onda completa, né? Então, a gente vai ter o sinal da rede elétrica, né, uma senoide, e passando por essa ponte retificadora nós teremos um sinal contínuo pulsante, que vai chegar próximo de zero em vários momentos. Esse sinal contínuo pulsante, ele está utilizando aqui um resistorzinho, esse R1, para limitar essa corrente gerada por esse sinal, que já é contínuo, e que está chaveando um outro optoacoplador, só que agora é um optoacoplador que trabalha 100% em tensão contínua, né? Entrada tem um diodinho, um LED, e na saída temos um transistor. Então o que que acontece? Se eu aplico um sinal como esse, deixa eu mudar para o laser aqui, se eu aplico um sinal como esse nesse LED, você concorda comigo que quando a tensão for zero, esse LED vai estar totalmente apagado? E quando a tensão subir até um determinado valor mínimo suficiente para esse LED acender, esse LED vai acender, né? Quer dizer, a gente está utilizando um resistor aqui limitador de corrente, né? Já pensando nessa possibilidade, para que ele apague exatamente quando chegue próximo de zero e volte a acender quando estiver um pouco mais acima, né? Esse LED aqui, ele está acionando esse transistor interno aqui do 4N35, né, um optoacoplador. Esse transistor, ele está fazendo uma espécie de um papel de uma porta lógica inversora, né? Então, quando o LED acende, esse transistor está chaveado. Se ele está chaveado, ele está ligando aqui o terminal 5 com o terminal 4. Se a gente for fazer uma análise bem simplificada, né, de um transistor como chave, né, é como se ele fechasse um contato entre o terminal 5 e o terminal 4. Ou seja, o pino 6 aqui do microcontrolador está recebendo 0 volts, porque eu fiz a conexão aqui, né? Está no GND, está recebendo 0 volts. Nos momentos em que esse LED apaga, esse transistor está com uma tensão, está em aberto aqui entre o terminal 5 e 4. Está desligado, não está saturado. Portanto, o terminal 6 aqui do microcontrolador está recebendo 5 volts vindo através desse resistor de 1K. Olha só que interessante. Então, nos momentos em que o LED apaga, aqui a gente recebe um pequeno pulso de tensão. Que momentos que esse LED apaga? Exatamente nos momentos em que a gente tem aqui a tensãozinha próxima de zero, que são os momentos que a gente cruza o zero na rede elétrica, né? Para ficar mais fácil de enxergar, né? Aqui eu tinha colocado as informações, né? Interface de corrente alternada, o microcontrolador, mas para ficar mais fácil de enxergar, eu tenho o mesmo circuito zero crossing aqui, né? E a gente vai ver algumas formas de onda aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, à esquerda, nós temos aqui um sinal da rede elétrica, né? Então, aqui nós temos um sinal azulzinho da rede elétrica, e os momentos que ele cruza o zero. Aqui nós temos um circuito retificador que vai fazer um sinal contínuo pulsante, né? Esse sinal contínuo pulsante vai provocar, olha só, como a gente tem um resistorzinho ali de resistência relativamente alta, né? A gente está fazendo essa forma de onda ali no LED. Então a gente está meio que fazendo com que o LED desligue, né, próximo aqui do 0 volts e fique praticamente ligado, né, 100% ligado, quando você estiver no resto do tempo. Então é só num pequeno instante de tempo que ele está próximo de zero que esse LED vai apagar. E é exatamente nesses intervalozinhos de tempo, né, que o LED apaga, que nós vamos observar aqui na saída esses sinaizinhos aqui, né, esses pequenos pulsos aqui. Então, quer dizer, quando o LED apaga, esse transistor está desligado, portanto, a gente está enxergando, né, nesse terminal aqui, a tensão de 5 volts.
Quando o LED acende, que é praticamente a maior parte do tempo, esse transistor está saturado, portanto, esse pino está enxergando os 0 volts aqui de baixo. Isso é muito interessante. Então a gente gerou pequenos pulsos de curta duração, aqui está ampliado, né, mas são pequenos pulsos de curta duração que estão avisando o microcontrolador exatamente o instante de tempo em que nós temos o cruzamento por 0. Qual vai ser o nosso trabalho então? Nosso trabalho vai ser, deixa eu voltar para aquela forma de onda aqui. O nosso trabalho vai ser, bom, avisei o microcontrolador que passou por 0. Então, o meu microcontrolador vai ser responsável por iniciar um temporizador, que vai ser um temporizador, lembrando que se estou trabalhando com a rede elétrica, nós temos aqui 60 Hz, né? 60 Hz significa um período de aproximadamente 16 milissegundos. Então, meu temporizador ele tem que ter no máximo 8 milissegundos, né? Que é esse intervalo de tempo aqui de um semiciclo positivo ou negativo, né? Então, no momento que ele avisou, ó, cruzou por 0, o meu microcontrolador tem que iniciar um timer. Ele inicia um timer e depois de passado o tempo desse timer, que é no máximo 8 milissegundos, algo próximo de 8 milissegundos, ele vai ligar, né? E quando cruzar o 0 de novo, eu desligo a minha carga. Então eu vou ficar continuamente. Identifiquei que cruzou por 0, desligo a carga, conto o tempo e ligo de novo. Identifiquei que cruzou por 0, desligo a carga, conto o tempo e ligo de novo. Controlando esse tempo, eu consigo fazer esse controle. Tudo bem? Muito interessante. E aí a gente percebe, né, que quando a gente quer controlar uma carga utilizando um microcontrolador, um sistema microcontrolado, o nosso trabalho, né, maior vai ser em termos de software, né, e não necessariamente em termos de hardware. Todo o dimensionamento desse circuito aqui a gente já sabe como fazer, né? Aqui eu estou mostrando um exemplo com um microcontrolador PIC, mas é perfeitamente adaptável aqui para um Arduino da vida. É só você considerar um circuito zero crossing, exatamente como está aqui, considerar essa interface de corrente alternada exatamente como está aqui. Em vez de ligar esses dois pinos aqui num PIC, eu ligo esses dois pinos em um Arduino e acabou a minha conversa. Tá? Um detalhe, a gente não vai fazer isso agora, né? Em algum momento a gente pode até fazer, mas o Zero Crossing ele vai ser conectado em um pino do microcontrolador que tem a capacidade de identificar interrupções, quer dizer, que tem a capacidade de acionar interrupções no software. Né? Então, a interrupção é algo que para o código que está rodando atualmente e desvia a programação para um outro estado, né, instantaneamente, para que a gente possa fazer um tratamento da programação. E é o que a gente precisa, né? Quando ele identificou lá o pulso do cruzamento por 0, ele desliga a carga, então ele vai desligar aqui o pino 7, contar um tempo e ligar de novo, sempre que ele identificar o cruzamento por 0. Então, praticamente eu passei aqui o algoritmo que você vai precisar usar para conseguir fazer aqui o chuveiro eletrônico funcionar. Tá? E aí quem controla esse ângulo aí, ou seja, esse tempo que ele vai demorar para disparar, eu posso colocar no meu Arduino ou no meu microcontrolador alguns botõezinhos e um display, e aí, sei lá, eu aperto um botão mais, ele aumenta o tempo, aperta um botão menos, ele diminui o tempo. Enfim, posso pensar numa estratégia como essa, numa interface como essa, para proporcionar esse controle.